O governador Pedro Taques, eu quero conclamar o ouvinte da Capital FM a prestar atenção numa entrevista que a jornalista Laíse Souza fez com o governador Pedro Taques e que será rodada daqui a pouco no Jornal da Capital. Ele está explicando nos mínimos detalhes como é que é a parceria público-privada, que por sinal não tem um formato definido, e também as dificuldades do Estado na questão da RGA, do reajustamento geral anual. É preciso aqui, primeiro, parabenizar com a iniciativa do governo. O governo está absolutamente correto. Eu não vou dizer que o governo está 100% certo, porque poderia ter sido precedida de um debate a questão das PPPs. Poderia ter sido anunciado que o governo pretendia fazer essas parcerias públicas privadas exatamente para diminuir o impacto das despesas na educação. Mas a medida é absolutamente correta. É uma pena que ela não atinja todo o setor público. O ideal é que ela seja estendida para toda a educação. Ela será feita inicialmente apenas em 70 escolas e nas escolas do Centro de Formação Profissional, nas escolas técnicas de Mato Grosso, os Senfor, que começaram a ser instalados no estado, no governo Dani de Oliveira. Por que essa medida é absolutamente correta? Porque nós estamos percorrendo um caminho que já foi percorrido por outros municípios, por outros estados. Belo Horizonte conseguiu economizar entre 25% a 27% dos gastos com a educação. Não é que deixou de gastar com a educação. Economizou nesse setor do controle das reformas e essa economia foi gasta na área pedagógica, com a melhoria dos salários da educação e dos profissionais de ensino da educação. É preciso a gente mudar essa cultura no Brasil. O que é privatizar a educação? É entregar para a iniciativa privada como é que vai fazer a cabeça dos meninos. Como é que vai ensinar a criança na escola. Isso aí vai continuar público. O ensino vai continuar sendo público. A pedagogia vai continuar sendo público. O professor apenas, o diretor não se preocupará em ter uma equipe de professores junto com ele para cuidar do jardim. Não se preocupará em ter uma equipe de professores junto com ele para cuidar do banheiro. Não se preocupará em ter uma equipe de professores junto com ele para cuidar do telhado. Isso vai ser feito através de uma parceria público-privada. E na hora que o privado passa a tomar conta, é evidente que eles vão zelar mais do prédio público. Por quê? Porque senão é responsabilidade deles ter que arrumar. Como é que foi feito em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, o processo está mais avançado do que aqui. Lá é o seguinte: precisa fazer uma escola na Vila Santa Isabel. O Estado dá o terreno. Constrói a escola. O Estado dá o terreno e o projeto da escola. Esse projeto faz parte daquilo que quer o Estado para a educação pública. Quem é que constrói isso? A iniciativa privada. Constrói com que dinheiro? Com o dinheiro da iniciativa privada. O Estado garante o aluguel daquele prédio por 30, 40 anos. E quem é que faz a manutenção do prédio? A iniciativa privada. Quem é que é o zelador para não deixar depredar o prédio? A iniciativa privada. E é evidente que isso trouxe um ganho enorme para Belo Horizonte. Foi implantado pelo prefeito agora do PSB, do Partido Socialista Brasileiro,
o Márcio Lacerda, que está no seu segundo mandato, não pode mais ser candidato à reeleição, e tem essa iniciativa como uma das iniciativas mais elogiadas do seu governo. Portanto, o governo do estado não pode abrir mão desse projeto das PPPs. É preciso conversar com os pais dos alunos, é preciso conversar com a garotada, é preciso conversar com os alunos do segundo grau do ensino médio do estado de Mato Grosso. É preciso mostrar para eles que o governo está fazendo é colocar o professor para gastar o seu tempo, a sua massa cinzenta, exclusivamente para preparar a melhor aula, para preparar o melhor programa, para preparar o melhor desenvolvimento educacional das nossas crianças. Não tenhamos medo da mudança. É preciso mudar algumas coisas do Brasil para melhorar. O que não pode é a educação ficar envolvida nessas questões de obras. A educação tem que estar envolvida na pedagogia, para que a nossa criança seja no futuro a salvação do estado de Mato Grosso e do estado do Brasil. A outra questão, que apesar de ter feito aqui uma importante entrevista com o secretário Júlio Modesto, eu ainda cobro internamente aqui do departamento de jornalismo da Rádio Capital FM, eu ainda cobro do pessoal da TV Pantanal onde trabalho, eu ainda cobro da nossa redação lá no blog do Antero, porque nós estamos devendo os detalhamentos dessa questão da impossibilidade de se pagar o RGA. Essa dificuldade, gente, ela começa a crescer no governo Blairo Maggi e ela pontifica no final do governo Silval Barbosa, onde ele elegeu algumas categorias marajás do serviço público em detrimento de outras categorias. A impossibilidade também está nessa farra com dinheiro público que foi feita no último governo de Mato Grosso, especialmente no governo do senhor Silval Barbosa. É um absurdo realmente os ganhos muito acima da inflação que ele deu para determinadas categorias, a ponto de inviabilizar hoje o estado de poder dar, não é aumento não, é o reajustamento geral anual. O servidor público tem razão de cobrar, mas o estado tem razão também em não dar. O estado não pode infringir a lei de responsabilidade fiscal, porque cometeria crime de responsabilidade, como fez a presidente Dilma Rousseff, e poderia estar sujeito a um processo de impeachment, inclusive do governador. O estado não pode atuar fora da lei. E se há uma lei que obriga a dar, a mesma lei diz que a obrigação de dar está ligada à possibilidade de não ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal. E tem uma parte que a gente precisa levantar, junto à Secretaria de Fazenda, junto à Secretaria de Planejamento, e é essa cobrança interna que nós fazemos para saber o seguinte: não fica tudo registrado no tal do FIRPLAN? Então nós queremos saber quanto é que sobrou em cada poder nos últimos 5 anos. Vamos fazer o histórico disso. É hora de sentar com responsabilidade com todos os poderes para a gente programar para frente uma contenção de gastos nos poderes, para que não sacrifique mais ainda no ano que vem o servidor público do estado de Mato Grosso. Esse assunto deveria merecer atenção do servidor público. O estado é formado pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. O executivo fica aí arregaçando as mangas, fazendo das tripas o coração para fazer ajuste.
o legislativo e o judiciário precisam fazer o mesmo. E nesse particular, pontifica a proposta do deputado Guilherme Maluf. Este ano nós não vamos abrir mão de receitas, mas no ano que vem nós aceitamos que não aumente o duodécimo dos poderes, mas vamos fazer isso de forma isonômica. E isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito. Os poderes, os órgãos que recebem repasses do Estado, todos eles precisam conter gastos. Mas para isso, o governador vai ter que voltar a ser o grande maestro de uma orquestra chamada base parlamentar. É preciso parar, inclusive, com essa ilusão de que se governa bem sem uma boa relação com o parlamento. E o governador Pedro Taques começou ontem, numa reunião com a base aliada, a afinar a partitura para que não haja ninguém fora do tom nessa construção de um Mato Grosso que possa gastar com a sociedade. O Estado gasta hoje 3% com a sociedade e 97% para dentro. É um absurdo isso. Mato Grosso tem que lutar para conquistar pelo menos 20% para gastar com a sociedade.